Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, a notícia bombástica de hoje é que, para alguns importantes analistas de geopolítica e área militar, a OTAN não tem a menor condição, hoje, de vencer uma batalha convencional contra a Rússia. Bem, essa informação foi trazida hoje pelo Natural News através de Mike Adams, que começa dizendo o seguinte: enquanto a mídia de propaganda ocidental afirma absurdamente que a Rússia está recuando e as forças da OTAN estão ganhando a guerra na Ucrânia, a verdade é muito diferente. A OTAN já perdeu a guerra com a Rússia. É uma afirmação bombástica, sim, mas ele sustenta esta afirmação dizendo que uma guerra terrestre com uma grande potência militar é um longo e prolongado festival de tiros que requer o gasto contínuo de enormes quantidades de dinheiro com munição, com projéteis de artilharia, foguetes, mísseis, cartuchos de armas pequenas e assim por diante. Claro que muitos dirão, ele está lembrando o óbvio, o lante. Sim, é verdade. A Alemanha afirma que mandará os seus tanques para a Ucrânia. Os Estados Unidos enviarão os seus pesados Abrams e também, ao que tudo indica, os famosos caças F-16. Mas ninguém está falando nas tais munições. Ninguém, vírgula. Olaf Scholz sabe que munições são importantes para abastecer os seus blindados e por isso chegou a pedir até mesmo para o Brasil. Eles estão, sim, buscando munição pelo mundo inteiro. O problema é que essa busca é que também está fadada ao fracasso. E quem vai explicar isso muito bem é Mike Adams. Ele diz: para fornecer essas munições, uma força de combate precisa ser apoiada por uma forte infraestrutura de fabricação de munições, ou pelo menos ter enormes estoques que possam sustentar a guerra enquanto os suprimentos se esgotam. Os Estados Unidos, diz ele, não tem nenhuma nem outra. Não tem nenhum dos dois. Não há estoque suficientemente grande e não há infraestrutura de fabricação de munições que possam acompanhar o ritmo da Rússia. E aqui ele cita um exemplo numérico. Ele diz que a Rússia chega a gastar até 20 mil cartuchos de munição por dia e a capacidade de fabricação dos Estados Unidos é exatamente 20 mil por mês. Dá para entender bem a diferença da história. Considere esse artigo recente da Breitbart News, diz Mike Adams, e ele cita o artigo que dizia: o fluxo sem fim de armas para a Ucrânia aumenta a preocupação com a prontidão militar dos Estados Unidos contra a China, que adverte que as munições guiadas com precisão dos Estados Unidos acabariam em apenas uma semana se os Estados Unidos resolvessem entrar em conflito com a China por conta de Taiwan. Uma semana apenas. Agora vejam que interessante, o porquê os Estados Unidos, mesmo que quisesse fabricar munições como se não houvesse amanhã, não o conseguiria. Mike Adams explica. Ainda mais importante, para fabricar as tais munições que os Estados Unidos ou a OTAN precisam, mesmo se nós aqui nos Estados Unidos tivéssemos uma infraestrutura capaz de produzi-las, deveríamos ter, em primeiro lugar, matérias-primas, como metais, placas de circuito e, prestem atenção nesse item, liters de algodão. O que são liters de algodão? Bem, é aquilo que costumamos chamar de estopa de oficina. Os mais íntimos das oficinas sabem muito bem do que se trata. Aquele chumaço de pano para limpar as mãos. Pois isso é necessário para a fabricação de projéteis.
E o problema é que esses líteres de algodão vêm da China. A fonte primária é a China, e as exportações chinesas de líteres de algodão estão 9 meses atrasadas, causando estragos na fabricação de munições à Alemanha. Fabricantes de munições alemãs disseram, num simpósio realizado recentemente em Munique, que o tempo de espera para encomendas de líteres de algodão da China, um componente-chave para impulsionar cargas para armas pequenas, chega até 9 meses. Embora os líteres de algodão sejam um material de commodity produzido e comercializado em todo o mundo, o relatório citou fontes anônimas da indústria dizendo que todos os fabricantes europeus de munição dependem exclusivamente da China para receber os tais líteres de algodão. Os enormes gargalos no fornecimento de matéria-prima preocupam-se especialmente com munições e aços especiais, disse Wolfgang Elmich, porta-voz de assuntos de defesa do Partido Social Democrata no parlamento. Os Estados Unidos, então, carecem de produção doméstica de matérias-primas, bem como de mão de obra doméstica educada, treinada e confiável. Jovens americanos, homens, mulheres que poderiam ter trabalhado tradicionalmente em fábrica de armas, não estão mais interessados em trabalhar em fábricas de armas. A ética de trabalho da América foi totalmente destruída e a maioria dos jovens americanos espera coletar dinheiro da renda básica universal. Bolsa, estudante, por assim dizer, ou coisa do gênero. Dinheiro de estímulo e funcionarem apenas como consumidores na sociedade de consumo, não como produtores, jamais. É a geração Greta Thunberg. Já imaginaram a geração Greta Thunberg olhando para uma fábrica de munições, tendo que colocar a mão na estopa, por assim dizer? Parece que o problema está vindo à tona. O Pentágono anunciou recentemente que aumentaria a produção de artilharia em 500%, enquanto atingir a produção de 90 mil cartuchos de artilharia por mês, segundo o projeto, mas por enquanto não passa de 20 mil, como disse no começo. Isso foi amplamente divulgado na mídia, mas o que não ganhou as manchetes foi o fato de que as fábricas, para produzir essas rodadas não existentes, precisam ser construídas do zero. O processo de construção das fábricas levará pelo menos 2 anos, presumindo que tudo corra conforme o planejado, o que nunca acontece, diz Mike Adams. Algum tempo depois que as fábricas forem construídas e testadas, munições adicionais poderão ser produzidas. Isso começará provavelmente a aparecer no final de 2025 ou 2026. O problema com esse plano, é claro, é que a Rússia provavelmente derrotará a Ucrânia, quer dizer, a OTAN, ainda este ano, 2023, porque a Rússia tem capacidade para produzir esses altos níveis de munições agora mesmo. Bem, eu alguns anos atrás tive um probleminha aqui na minha casa de infiltração. Toda vez que chovia, a laje infiltrava e pingava água. Chamei alguém para resolver o problema e esse alguém disse o seguinte: olha, no momento não dá para resolver. O problema é que a emenda de uma calha na outra descolou e não dá para soldar, porque uma das calhas é muito fina em relação à outra. Não dá para pôr um pingo de solda nem colar, porque logo o problema aumentará. A calha mais fina está desmilinguindo-se. A solução é comprar uma nova calha e substituir a fina, uma calha mais espessa. O problema, disse ele, é que é muito difícil encontrar essas calhas de boa qualidade, mais espessas, porque como todas elas vêm da China, e na China não existe, digamos assim, um bom controle de qualidade, o que acaba chegando aqui são as folhas de alumínio muito finas.
Daí o problema vai ser difícil para resolver. Então eu, na minha ingenuidade, há muitos anos já, perguntei, mas como assim? As calhas, o alumínio, vem da China? É, vem da China. Nós aqui não produzimos nada? Não, as nossas fábricas foram para a China. Depois de um tempo veio um troço chamado pandemia, e eu, lendo um artigo aqui dos sites alternativos, descobri que faltavam medicamentos nos Estados Unidos, porque os medicamentos também vinham da China e os navios estavam parados. Ou melhor, a grande indústria farmacêutica norte-americana não enviava os remédios para os Estados Unidos porque os navios chineses estavam nos portos e se recusavam a sair. É isso aí. O Ocidente criou a China. Todo mundo foi para lá. E agora eles querem guerra contra o próprio Oriente, dependendo de insumos chineses. O mundo se atrelou a isso, o Ocidente se atrelou, ou melhor, se colocou nessa posição desvantajosa. Tudo porque aqui os nossos gênios planejam as coisas com muita antecedência, não é mesmo? Pois é, isso me fez lembrar uma passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 28 a 30, disse Jesus: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem, melhor dizendo, a torre, rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Palavra da salvação, palavra que se aplica muito bem aos nossos líderes. São todos inconsequentes, malucos, fora de órbita, e estão aí nos levando para uma guerra fadada ao fracasso. Bem, pelo menos é o que disse Mike Adams. Essa guerra está perdida. Vocês acham que a China fornecerá o material necessário para a OTAN derrotar um parceiro seu? Pode até mandar alguma coisinha, mas quem sabe igual às chapas de alumínio das minhas calhas. Entenderam, né? Pois é. Então é isso, a notícia importante de hoje: a OTAN precisa desesperadamente de munição para continuar a guerra contra a Rússia. Eu vou ficando por aqui, até amanhã, se Deus quiser.